A cidade em que moro é boa o suficiente. E está quieto. Um pouco pitoresco. Meu sonho é me mudar para a cidade assim que terminar a faculdade. Eu quero uma vida onde as coisas são mais ocupadas, mais emocionante, mais vivo. Eu moro em casa com meus pais e minha irmã gêmea. Meus pais são professores mal pagos, então nossa educação foi relativamente modesta. Nunca fomos mimadas, sempre nos disseram para trabalhar duro por cada dólar, e a gratidão por tudo que temos foi incutida em nós desde a infância. Meus pais devem ter trabalhado muito para economizar dinheiro ao longo desses anos, porque a casa em que moramos desde que eu era adolescente é enorme. Nossa pequena cidade em geral é relativamente prestigiosa. Fui online para pesquisar os preços das casas em nosso bairro e uau! Então, faço minha parte para extrair sabedoria dos meus pais sempre que possível. Claramente, eles sabem uma ou duas coisas sobre como vencer na vida. De todas as coisas que meus pais pedem a mim e a minha irmã, a regra que eles são mais severos é: se você vai descer depois da meia-noite, tem que trazer alguém com você. Desde que nos mudamos para esta casa, eles nos lembravam dessa regra sempre que podiam. Eles traziam à tona aleatoriamente na mesa de jantar, ou antes de irmos para a escola. Às vezes, se eles ouviam passos no corredor à noite, um deles se levantava da cama e caminhava conosco para onde quer que estivéssemos indo. A coisa mais estranha sobre isso é que eu e minha irmã nunca tivemos nenhum motivo para descer à noite de qualquer maneira. Nossos quartos, a sala de estar, a cozinha e praticamente tudo mais que usamos ficavam no andar de cima. Claro, no andar de baixo havia uma sala de jogos e algumas coisas que talvez precisássemos tirar do depósito de vez em quando, mas, no geral, eu não conseguia pensar em um cenário em que precisássemos descer depois da meia-noite. Minha irmã e eu perguntávamos aos meus pais sobre isso às vezes. Por que temos essa regra? O que acontece se a quebrarmos? Eles geralmente desviavam, mudavam de assunto ou diziam: contaremos quando você for mais velha, querida. À medida que envelheci, o fato de toda a minha família dormir no andar de cima, em uma grande casa de 2 andares, veja bem, tornou-se cada vez mais estranho para mim. Eu estava curiosa sobre o que exatamente estava acontecendo. Então, recém-saída do meu 20º aniversário, decidi criar uma situação em que eu absolutamente precisasse descer depois da meia-noite. Mãe, deixei meu laptop na sala de jogos e preciso polir um trabalho que vou enviar amanhã. Desculpa esfarrapada, eu sei. Ela estava cética e recuou um pouco. Não pode acordar cedo amanhã e terminar a redação pela manhã? Por que deixou essa tarefa para a última hora? Consegui sanar essas dúvidas com bastante facilidade. Pensei que fosse daqui a 2 dias. Pensei que meu laptop estava no meu quarto. Estou um pouco estressada e não vou conseguir dormir se não terminar, etc, etc. Então ela acabou concordando em descer. Descemos a pequena escada e chegamos à porta que dava para o andar de baixo. Antes que minha mãe abrisse, ela se virou para mim. Ok. Ele provavelmente vai se agarrar a mim. Certifica-te de que não abro a porta do quintal, está bem? Certifique-se de que estou com você em todos os momentos. Você pode me puxar se precisar. Achei que ela estava brincando. Ela abriu a porta. Nossa área de baixo tem outra pequena sala de estar, uma pequena cozinha e um corredor que leva à nossa sala de jogos e à nossa área de armazenamento. Eu tinha deixado meu laptop na sala de jogos, então quando entramos, eu imediatamente me virei para o corredor. Achei que minha mãe iria me seguir. Em vez disso, eu a vi, parada ali. Tremendo. Ansiosa. Seu olhar estava fixo na janela da cozinha. É uma grande janela, com as persianas geralmente fechadas. A janela era uma espiada em nosso quintal grande e quase vazio. Olhei para minha mãe confusa, enquanto ela continuava seu olhar ininterrupto. Lentamente, ela começou a caminhar até a porta do nosso quintal. Mãe, o que você está fazendo? Foi quando eu o vi. Pressionado contra a janela do lado de fora.
Seu rosto estava obscurecido pela escuridão, mas eu podia ver seus olhos. Bem aberto. Mais largo do que os olhos deveriam ir, sobrenatural. Ele parecia concentrado. Excitado. Minha mãe continuou caminhando até a porta. Eu a agarrei, o mais forte que pude, e a puxei para longe, de volta para a escada que levava ao andar de cima. Fechei a porta atrás de nós. Minha mãe levou um momento para sair dessa. Ela passou mais um minuto olhando para a porta do andar de baixo, tentando humildemente abri-la e voltar para onde ela estava caminhando anteriormente. Quando ela finalmente se recompôs. Que porra foi essa? Você pegou seu laptop? Mãe. Que porra foi aquela do lado de fora da janela? A reação da mamãe foi estranha. Um misto de aborrecimento, preocupação e medo. Ela finalmente respondeu. Coisas terríveis acontecem quando falamos muito sobre ele. Desde que desçamos em pares de 2, estaremos sempre bem. Ninguém o deixou entrar ainda. E foi isso. Continuei perguntando a ela enquanto subíamos as escadas, mas ela simplesmente me ignorou neste momento. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu queria contar para minha irmã, a que geralmente era super despreocupada, mas parte de mim achava que isso só iria deixá-la louca e não adiantaria nada. Eu tentei questionar meu pai sobre isso, mas ele também desviou. No máximo, às vezes ele dizia algo como: só queríamos ter certeza de que poderíamos dar a você e sua irmã uma educação confortável, e depois ia embora. Que porra! Já se passaram 2 anos desde que eu e minha mãe descemos juntas depois da meia-noite. Desde então, continuamos a seguir a regra e, felizmente, nunca tivemos problemas. Tentei convencer meus pais de que deveríamos pensar em diminuir o tamanho e nos mudar para outro lugar, mas eles sempre diziam coisas como: não é assim que funciona, querida, e contanto que a gente se proteja depois da meia-noite, nós vai ficar tudo bem. Isso me leva ao motivo pelo qual estou escrevendo isso hoje. Meus pais viajaram esta semana, visitando familiares em outro estado. Minha irmã saiu mais cedo esta noite para ir a uma festa do pijama com sua melhor amiga. Estou sozinha em casa, pela primeira vez desde sempre. Eu normalmente não fico muito no meu telefone comigo. Levo algumas horas, pelo menos, para ler e responder a mensagens. Sempre fui preguiçosa com isso. Recentemente, dei uma olhada no meu telefone para ver uma mensagem de texto perdida da minha irmã. Ei! Posso ter deixado a porta do andar de baixo aberta sem querer. Apenas um avisando: feche por favor, assim que tiver um segundo. Ela enviou esta mensagem de texto há 4 horas. Eu li cerca 10 minutos depois da meia-noite. Estou escrevendo isso do armário do meu quarto. Até agora, acho que estou bem. Talvez ela não esteja se lembrando e deixou a porta fechada. A única coisa que me preocupa é que estou começando a tremer um pouco. E eu tenho esse desejo inexplicável de sair do meu esconderijo para que ele possa me encontrar. Que história, não é mesmo? Veja a playlist de relatos, para mais histórias como essa. Obrigado por assistir, até a próxima, e tenha bons pesadelos.